the handing over of the keys of my office to President-elect Xanana Guzman and my warmest and best wishes for the future. 20 de maio de 2002. Pela primeira vez em quase 27 anos, a bandeira de Timor-Leste independente volta a abraçar os céus da Ilha do Crocodilo. Chefes de Estado de todo o mundo e timorenses de todas as idades e de todas as condições sociais assistem no imenso descampado de Tacitolo às portas de Dili ao renascer de uma nação. A 14 mil quilómetros, Júlio Batista assistiu pela televisão ao momento pelo qual lutaram milhares de timorenses ao longo de 24 anos de ocupação indonésia. Mesmo longe, o então aluno do curso de turismo da Escola Técnico-Profissional do Porto não deixou de fazer a festa. Unido com a bandeira da pátria renascida, Júlio correu eufórico pelas ruas da Invicta até às primeiras horas da madrugada. 8 anos envolvidos sobre a cerimónia que reinstituiu um Timor-Leste soberano, nada em Tacitolo recorda a solenidade do momento que ali se viveu em 2002. A imensa planície situada nas imediações de Dili ocupa ainda assim um lugar central na história recente de Timor. Palco de um sangrento massacre nos primeiros anos da ocupação indonésia, a faixa de terra entre os três mares recebeu a 12 de outubro de 1989 uma visita que havia de mudar o rumo da história do povo Maober. Foi através dessa visita que o mundo conheceu Timor. Também foi dessa visita que os jovens naquela altura, os jovens daquela altura fizeram a primeira demonstração contra a ocupação indonésia e mostraram os panos a dizer que nós não gostamos, nós não aceitamos as forças indonésias aqui e fizemos grande demonstração contra a ocupação e durante a sua visita ao falecido São Paulo VI. E foi a partir daí que o mundo começou a conhecer o Timor. A visita do Papa João Paulo II a Timor marcou um ponto de viragem na luta do povo timorense pela autodeterminação, inaugurando uma década sangrenta de luta que havia de culminar com a organização em 1999 do referendo popular que colocou o país na rota da independência. Para trás ficaram 24 anos de abusos e atrocidades às mãos do exército indonésio. Poucas são as famílias que não têm histórias de morte e tortura para contar. O avô de Júlio Batista, régulo do suco de Seloi Kraik, nas imediações de Aileu, foi dos primeiros a sucumbir às mãos dos invasores indonésios em 1976 por ter recusado entregar as cabeças de gado de que era proprietário. Ao todo terão sucumbido aos excessos das forças ocupantes cerca de 200 mil pessoas, mas aos mortos juntam-se dezenas de milhares de refugiados. Macau foi durante décadas porto de abrigo para centenas de timorenses e foi também um dos principais centros de atividade da resistência no exterior. António Mota saiu de Timor antes ainda da negra noite indonésia se ter abatido sobre o país e foi em Macau que se inteirou do sofrimento de todo um povo. Pelos amigos que viu desaparecer, pelo sangue que soube derramado, agora inspetor da Polícia Judiciária de Macau, defende que o povo de Timor não poderá viver em paz consigo próprio enquanto não obtiver justiça. Eu pergunto uma coisa, depois da Segunda Guerra Mundial, que se exigiram o Japão, que se indemnizações, por carga de água de Timor não haverá de exigir a Indonésia? Seria algo, ou será algo que Timor terá que fazer mais tarde ou mais cedo? Eu acho que sim. Assim como os criminosos, aqueles que praticaram crime contra a humanidade, deveriam enfrentar a justiça, eu acho que a República Indonésia tem o dever, a obrigação de indemnizar Timor por aquilo que lhes destruíram. A estrada que conduz a Tutual, a exemplo da maior parte das estradas que rasgam Timor, é longa e sinuosa. Localizada no extremo leste do país, no coração do churioso de uma bolsa de floresta tropical, Tutuala não tem eletricidade e uma avaria no gerador que servia à aldeia obriga os mais de 400 moradores da localidade a percorrer 4 km para se abastecerem de água potável. A 8 km de Tutuala está o paraíso. Para se chegar desde Dili à praia de Valocera e ao Ilhéu de Jaco é necessário um veículo muito potente
49 longas horas de viagem, mas o azul cristalino que o mar ainda impoluto justifica as dificuldades do percurso. Com mais de 600 km de costa e um interior ainda por desbravar, os timorenses depositam no turismo grandes esperanças. Eu acredito no futuro de Timor com um governo capaz, que esse governo não é capaz. Por exemplo, Timor ainda é um país virgem, está tudo para explorar, desde o turismo, que poderia ser um turismo diferente do que a Tailândia oferece, ou a Malásia oferece, porque ecologicamente o país ainda é virgem. Portanto, em termos de turismo, Timor deve voltar-se para um turismo ecológico. A devastação causada pela violência que antecedeu o referendo de 1999 e que voltou a assolar o país em 2006 deixou marcas profundas na paisagem. Por todo o lado, de Los Palos a Guileno, passando por Manatuto e por Dili, são ainda evidentes as habitações destruídas, as casas e os parques queimados. Timor é ainda hoje um país eminentemente agrícola, 10 anos depois do referendo que conduziu o povo malber à autodeterminação. Poucos são os projetos industriais de grande envergadura que emergem quer na capital, quer no resto do país. Nos escaparates dos supermercados contam-se a produção local e a imagem que sucedeu durante décadas continua a ser a principal referência do Timor-Leste. Como o café e o arroz, mas nem assim os produtores obtêm meios de subsistência que possam fomentar o desenvolvimento do país. Tem que descascar, né? Descascar os cafés. Se os agricultores querem vender em grão, se eles querem vender em cascas, ainda vermelhas, eles vendem por 1 quilo 30, depende dos 30 cêntimos por 1 quilo, ou variam, os preços variam, de 30, 50, o máximo 50 centavos por quilo. Com uma população maioritariamente jovem e mão de obra ativa lata e disponível, Timor-Leste tem o futuro pela frente, mas também inúmeros problemas a resolver para os timorenses que acompanharam a partir de fora do país a evolução política e social de Timor independente. Há erros e opções políticas que deveriam ter sido evitadas ao longo dos últimos 10 anos, porque em nada contribuíram para a estabilidade do país. Agostinho Martins defende que um outro erro das autoridades de Dili é não terem interesse em convidar os timorenses espalhados pelo mundo a ajudar a reconstruir uma pátria pela qual lutaram. Eu achei muito estranho que o presidente não sabe quantos milhares de timorenses que estão agora na Inglaterra. O presidente nem sabe tudo isto. E o secretário de Estado que anda a procurar o mundo todo, não, nem sabe quantos números de pessoas que estão lá, estão todos formados. E o presidente timorense sabe muito bem que todos os timorenses que estão formados em Timor estão à espera para dar o contributo ao Timor. Em Macau, há 18 anos, Agostinho Martins, nome de guerra Sacoco, saiu de Timor-Leste rumo a Jacarta na sequência do massacre de Santa Cruz e acabou por chegar a Macau a 25 de abril de 1993, integrando então um núcleo de resistência timorense que operava no território. Crítico do que diz ser a falta de honestidade das novas elites políticas de Timor, Sacoco foi distinguido a 7 de dezembro de 2008 com a Medalha de Valor dos Veteranos da Resistência. 10 anos depois do referendo que colocou Timor na rota da independência, Agostinho diz-se magoado, mas também orgulhoso. Feitas as contas, valeu a pena. Valeu. E nós nunca imaginámos que chegámos tão cedo.